Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6/. repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Liturgia neste vídeo de 5 de fevereiro de 2026, quinta-feira, dia de Santa Águeda, Virgem Mártir, dentro da quarta semana do tempo comum no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito temos a missa com o ofício da memória. Portanto, nesse dia, uma missa especial, Memória Santa Águeda. Primeira leitura é a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos do 1º ao 4 e do 10º ao 12. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão: Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo que fizerdes e em todos os seus projetos. Em tudo que fizeres e em todos os seus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração, com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai, Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Versículos, vejamos aqui, não será um salmo propriamente dito, mas retirado do livro de Crônicas, e não da página de Salmos. Capítulo 29, versículo 10º, versículo 11ab, 11d a 12a, 12bcd e o refrão 12b. Dominais todos os povos, ó Senhor. É o refrão, hein? Dominai todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor, meu Senhor, de Israel e nosso Pai, desde sempre, por toda a eternidade. Dominais todos os povos, ó Senhor. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. Dominais todos os povos, ó Senhor. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como rei, vos elevais. Toda glória e riqueza vem de vós. Dominais todos os povos, ó Senhor. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Dominais todos os povos, ó Senhor. Repitamos! Dominais todos os povos, ó Senhor. Vamos agora à aclamação
ao Santo Evangelho, depois a proclamação. Evangelho de hoje, escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, tivemos primeira leitura de Davi, falando sobre Davi, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 4 e do 10º ao 12. A fidelidade à lei é a condição para o bom reinado de Salomão. Igualmente hoje, a fidelidade ao Evangelho é a condição para uma vida feliz. E quanto ao Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13, a evangelização será fecunda se for marcada pela gratuidade e solidariedade. Esse é o primeiro testemunho que os missionários e a igreja devem dar. É o que diz resumidamente aí o livro Liturgia Diária. No livro Liturgia Diária ainda, diz o seguinte sobre o Evangelho: Jesus envia os 12 em missão, convidando-os ao desapego das falsas seguranças e do individualismo que não promove a fraternidade, razão do envio 2 a 2. Deixa um convite aos discípulos de todos os tempos e aponta pistas para transformarem o mundo para melhor. Muito fraca, a reflexão ali, não há uma profundidade, Vamos ver aqui no livro Palavra e Vida. Parece que para expulsar os espíritos imundos deste mundo, não faltam nem equipamentos nem instrumentos. Os discípulos saíram a pregar a conversão e a expulsar os demônios, munidos apenas de um bastão para o caminho. Temos hoje uma igreja com muitos meios, escolas de teologia, métodos de catequese, editoras, mas talvez faltem cristãos que simplesmente saiam pelos caminhos com apenas o necessário, anunciando o reino de Deus e a conversão, aproximando-se dos que sofrem e ungindo-os com o azeite da esperança e do amor. É mais uma reflexão e não uma explicação do texto, Dia a Dia com o Evangelho, outro livro, vamos ver o que diz aqui, outro livro da Igreja Católica. Jesus envia os 12 em missão e lhes confere autoridade sobre os espíritos impuros. Isto é, para libertar as pessoas de tudo que as oprime. Antes da partida, Jesus lhes dá algumas recomendações. Insiste para que não carreguem bagagens inúteis, mas caminhem livres e leves. Precisam confiar na providência divina e na solidariedade humana. Assim, descarta-se qualquer pretensão de superioridade. Aceitem a hospedagem de quem os acolher.
também a casa dos pagãos, desprezados pelos judeus. Se houver alguma rejeição, batam a poeira das sandálias, que nada do terreno culposo se apegue aos pregadores da boa notícia. Os 12 partiram e pregaram para que as pessoas mudassem de vida. Uma nota própria de Marcos é que os apóstolos ungiam os doentes com óleo e os curavam. Bem, agora vamos aos santos do dia. A santa principal, cuja missa, inclusive, deve ser oficiada em sua homenagem, é Santa Águeda. Santa Águeda é santa do dia 5 de fevereiro. Pode ser também Santa Ágata, virgem martirizada no ano 250 na Catânia, Sicília, Itália, onde a igreja sofreu terríveis perseguições. Foi muito venerada pelos papas, devendo-se a São Gregório Magno a introdução de seu nome no cânon romano. No site do Vaticano temos também uma explicação, uma biografia da santa. O testemunho de fé de Santa Ágata ou Águeda pode ser qualquer dos dois nomes, tá? É um dos mais lindos do primeiro século. A igreja celebra sua memória dia 5 de fevereiro, data da sua morte em Catânia. A corajosa jovem siciliana, submetida a horríveis torturas, deu prova de uma verdadeira fidelidade a Cristo. A história se desenvolve no século III entre Catânia e Palermo, na Sicília, sul da Itália. As duas cidades são rivais sobre o nascimento da mártir. Deduz-se que a jovem nasceu em 235, aos pés do vulcão Etna. Olha só onde ela nasceu, no seio de uma família nobre. Ainda adolescente, manifestou o desejo de consagrar-se a Deus. Recebeu do seu bispo o véu vermelho que as virgens consagradas usavam na época. Águeda era dedicada ao serviço da comunidade cristã. No ano 250, o edito do imperador Décio contra os cristãos desencadeou uma terrível perseguição. Em Catânia, a ordem foi duramente aplicada pelo impiedoso procônsul Quinciano, apaixonado por Águeda. A jovem fugiu de Palermo, mas foi encontrada e reconduzida a Catânia. Levada a Quinciano, este exortou Ágata a renunciar a Cristo. E para dar-lhe a possibilidade de refletir, a mandou prender. Olha aí, prendeu a nossa santa Águeda. No entanto, no dia seguinte, diante de uma nova rejeição, estabeleceu que a jovem fosse submetida a suplícios. Irado por vê-la enfrentar os sofrimentos com coragem, Quinciano mandou torturar. Olha a maldade do ser humano. Mandou torturar e arrancar seus mamilos. Depois foi reconduzida à prisão cheia de sangue. Mas durante a noite, São Pedro lhe apareceu. Olha o milagre. E curou suas feridas. Olha o milagre, gente. Levada de novo diante do tribunal, Águeda rejeitou mais uma vez adorar os deuses e confessou ter sido curada por Jesus Cristo. Irritado com sua coragem, apesar das torturas, Quinciano manda submetê-la. Mais uma tortura, gente. Não é fácil, hein? A gente ouvir uma história dessa. Mandou submetê-la aos carvões incandescentes, vestida apenas com o véu vermelho, como esposa de Cristo. Meu Deus do céu. Não é fácil uma situação dessa. O lugar onde o santo corpo da Virgem era assado tremeu. Porque ela foi torturada com carvão, gente, incandescente, pegando carvão com fogo.
O lugar tremeu. Toda a cidade de Catânia também foi abatida pelo terremoto. Os habitantes foram às pressas até o tribunal e começaram a gritar, correndo um grande risco pelos tremendos tormentos infligidos à santa serva de Deus. Os próprios habitantes, então, disseram isso. Começaram a gritar, olha, nós tememos aí um grande risco, por isso que está sendo feito com a serva de Deus. Então Ágata foi tirada dos carvões ardentes, com seu véu vermelho ainda íntegro, e levada novamente para a prisão, onde abriu os braços e se dirigiu ao Senhor Jesus, dizendo, vamos ver as palavras de Ágata para Cristo. Senhor, que me criastes e me protegestes desde a minha infância, na minha juventude me fizestes agir com coragem, que me libertastes dos prazeres mundanos, que preservastes meu corpo da contaminação, que me fizestes vencer os tormentos do algoz, dos ferros do fogo e das correntes, que me destes entre os tormentos a virtude da paciência. Vos peço agora acolher o meu espírito, porque já é hora que eu deixe este mundo, segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Olha que coisa, hein? Ao pronunciar estas palavras, já com voz fraca, na presença de muitas pessoas, entregou o seu espírito. Era o dia 5 de fevereiro de 251. Santa Águeda, rogai por nós. Que exemplo, hein? Uma mártir de Cristo celebrada no dia 5 de fevereiro. Vamos a outros santos? Dia 5 de fevereiro é dia de São Sabas o Jovem. Foi monge, morreu em 995. Com seu irmão São Macário, propagou incansavelmente a vida cenobítica, a vida de monge, nas regiões da Calábria e da Lucânia, Itália. Santo do dia 5 de fevereiro, São Lucas da Lucânia, Lucas de Lucânia, abade, morreu em 995, levou a vida monástica de monge, inicialmente na Sicília e depois em vários outros lugares. Por causa das incursões dos sarracenos, dos árabes muçulmanos, ele foi muito perseguido. Faleceu no mosteiro dos santos Elias e Anastásio de Carbone, por ele fundado. Santa do dia 5 de fevereiro, Santa Adelaide Abadesa, morreu em 1015. Proveniente da alta nobreza, fez-se religiosa e foi eleito abadesa do mosteiro de Villach, na Alemanha. Adotou a regra beneditina e impulsionou o incremento cultural das religiosas. De acordo com o site do Vaticano, sua família construiu um mosteiro em Villach, na Alemanha, do qual Adelaide foi abadesa. Adotou a regra beneditina das monjas de Santa Maria, no Capitólio, onde sua irmã era abadesa, e com sua morte os dois mosteiros foram confiados a Adelaide, a santa venerada na França, com o nome de Alice. Santo do dia 5 de fevereiro, São Jesus Mendes Montoya, presbítero e mártir, morreu em 1928. Foi fuzilado por ser sacerdote durante a perseguição mexicana na arquidiocese de Morelia. Bem-aventurada do dia 5 de fevereiro é a Beata Francisca Messieri, virgem e mártir. Bem-aventurada do dia 5 de fevereiro também é a Beata Isabel Canori Moura, mãe de família. E é uma santa, hein? Mãe de família e é uma santa. Sofreu com paciência e caridade a infidelidade e maus tratos de um mau esposo. Ingressou na ordem terceira da Santíssima Trindade em Roma, oferecendo sua vida pela conversão dos pecadores.
acesse Paulo Roberto Maciel e saiba da liturgia da igreja.